1899. O Velho Oeste está chegando ao fim, mas antes de conhecermos o futuro da Rockstar em GTA 6, vamos revisitar a história que marcou uma geração. Seja muito bem-vindo ao canal, e a partir de hoje vamos acompanhar Red Dead Redemption 2 do início ao fim, explorando cada missão, cada personagem e cada detalhe dessa obra-prima. Se você gosta do universo Rockstar, já deixa o like, se inscreve e ativa o sino. Assim você não perde nenhum capítulo dessa jornada. Agora chega de conversa. Pegue seu cavalo, porque o Velho Oeste nos espera. Então vai ficar assim. O ano é 1899. O Velho Oeste está chegando ao fim. Os tempos em que os fora da lei dominavam as estradas estão desaparecendo, e a civilização avança rapidamente pelos Estados Unidos. Após um assalto que terminou em desastre na cidade de Blackwater, a gangue de Dutch Van der Linde é obrigada a fugir. Além de perder parte do dinheiro roubado, vários integrantes morreram ou desapareceram durante a fuga. Dave Callender, gravemente ferido durante o assalto fracassado em Blackwater, não resiste aos ferimentos e morre. Sua morte deixa claro que a situação da gangue é muito mais grave do que parece. Até hoje, o que realmente aconteceu em Blackwater permanece um dos maiores mistérios da história de Red Dead Redemption 2. Sem escolha, o grupo segue para as montanhas congeladas de Ambarino. Uma violenta tempestade de neve dificulta cada passo. A comida está acabando, o frio é intenso e ninguém sabe se conseguirá sobreviver aos próximos dias. Curiosamente, essa foi uma das primeiras áreas que a Rockstar criou para demonstrar o poder do novo motor gráfico. A neve reage de forma dinâmica. Cada passo deixa marcas no chão. Os cavalos afundam na neve e até o vento modifica a paisagem. Em 2018, esse sistema impressionou jogadores do mundo inteiro e continua sendo uma referência até hoje. Agora controlamos Arthur Morgan, um dos homens de maior confiança de Dutch. Enquanto procuram abrigo, eles encontram uma pequena cabana isolada no meio da tempestade. Ao encontrar uma pequena cabana isolada, Dutch decide agir com cautela. Em vez de invadir o local, ele bate na porta e tenta conversar com os moradores. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. Mas alguma coisa parece errada. Os homens estão nervosos, respondem de forma estranha e evitam olhar diretamente para o líder da gangue. Arthur encontra um homem escondido morto dentro de uma carroça. Não restam dúvidas. Aquela cabana está sendo usada por pessoas maldosas da gangue dos O'Driscoll. Sem alternativa, Arthur age primeiro para proteger seus companheiros. Em poucos segundos, a tentativa de negociação termina e começa o primeiro tiroteio da campanha. Os O'Driscoll são uma gangue rival liderada por Colm O'Driscoll. Há anos existe uma guerra entre Colm e Dutch, marcada por traições, mortes e vingança. Esse conflito será um dos principais motores da história durante boa parte do jogo. Será que tem mais gente vindo? Vamos lá dar uma olhada. Ah não, eles estão fugindo. Depois de eliminar a ameaça, Arthur e os outros vasculham a cabana em busca de comida e suprimentos. Pães de aveia clássico. Tem uma foto aqui que a gente pode dar uma examinada. Arthur, ao explorar a cabana, acaba encontrando uma foto de um casal, Sandy e Jake, aparentemente moradores daquela residência. Mas aonde estão eles? Esta é uma pergunta que, por enquanto, não terá respostas. Logo após, Arthur vai ao celeiro. Ah, merda.
chegando lá e atacado por um homem. Mas Arthur o tortura. Neste momento, Arthur vai extrair informações do Vamos inimigo interrogar. e logo após ele será eliminado. Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Arthur pega o cavalo que está no celeiro e leva ele para Duct. Durante a busca, eles encontram uma mulher escondida em um dos quartos. I found in the cellar. Wild thing, ain't ya? Leave her alone! I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, are you... Seu nome é Sadie Adler. Sua casa foi invadida pelos O'Driscoll, liderados por Colm O'Driscoll, o maior inimigo de Dutch. Seu marido foi assassinado e Sadie ficou presa, esperando que alguém aparecesse para salvá-la. We need to get out of here, and quick. Come on. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. Apesar de parecer apenas uma sobrevivente, Sadie Adler se tornará uma das personagens mais marcantes de todo o jogo. Com Sadie resgatada, Arthur, Dutch e Micah deixam a cabana. Mrs. He was my husband. Após o confronto, o grupo finalmente volta para abrigo nas montanhas. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. A gangue sobreviveu por mais um dia, mas a situação continua crítica. Eles estão cercados pela neve, sem comida suficiente, sendo perseguidos pela lei e por inimigos perigosos. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Depois de sobreviver à primeira noite nas montanhas congeladas, a situação da gangue continua desesperadora. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? A comida está acabando. O frio é cada vez mais intenso. E para piorar, um dos membros mais importantes do grupo desapareceu. John Marston saiu para patrulhar a região e nunca mais voltou. Com a tempestade castigando as montanhas, cada minuto diminui suas chances de sobreviver. Dutch decide enviar Arthur Morgan e Javier Escuela para procurar John. Os dois seguem enfrentando a nevasca, sem saber se encontrarão apenas um companheiro ferido
ou um corpo congelado pelo frio. John Marston já era conhecido pelos fãs antes mesmo de Red Dead Redemption 2. Ele é o protagonista do primeiro Red Dead Redemption. Como este jogo se passa anos antes, acompanhamos um John mais jovem, ainda aprendendo a viver dentro da gangue de Dutch. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Here. Take a drink of that. Thanks. I'm not designed for this. Depois de muito procurar, Arthur e Javier finalmente encontram John Marston. Ele está gravemente ferido, caído na neve e praticamente sem forças para reagir. John foi atacado por uma alcateia de lobos. Além dos ferimentos, o frio extremo ameaça tirar suas últimas forças. Como se a situação já não fosse difícil o bastante, os lobos voltam para terminar o que começaram. Arthur rapidamente saca sua arma e enfrenta os animais para proteger John e Javier. A inteligência artificial dos animais foi um dos grandes destaques de Red Dead Redemption 2. Os lobos caçam em grupo, cercam suas presas e atacam em momentos diferentes, tornando cada confronto imprevisível. Com os lobos derrotados, Arthur coloca John sobre seu cavalo. Agora a prioridade não é mais lutar, mas conseguir levá-lo vivo de volta ao acampamento. Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. Should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know? Depois de uma longa viagem pela tempestade, Arthur e Javier finalmente retornam. A gangue consegue salvar John Marston, mas seus ferimentos são graves. Naquele momento, ninguém imaginava que esse homem se tornaria um dos maiores nomes da história dos videogames. Os cortes e cicatrizes que John recebe nesse ataque permanecem visíveis durante praticamente todo o restante do jogo. Foi uma escolha da Rockstar para mostrar que os acontecimentos realmente deixam marcas nos personagens. A busca termina com uma pequena vitória para a gangue. John está vivo, mas a situação continua crítica. Cercados pela neve, sem comida suficiente e ainda perseguidos por inimigos, Arthur e seus companheiros estão longe de encontrar paz. No próximo capítulo, a gangue precisará enfrentar um novo desafio para conseguir alimento e continuar sobrevivendo naquele inverno implacável. Enquanto a neve continua cobrindo as montanhas de Coulter, um novo problema começa a preocupar a gangue Vanderlinde: a fome. Depois da fuga desesperada de Blackwater, grande parte dos suprimentos foi deixada para trás. Agora, cada refeição pode significar a diferença entre sobreviver ou morrer congelado. A few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. We'll go find something. Come on, Arthur. Esse é o momento em que o jogador recebe oficialmente o arco. Diferente das armas de fogo, ele permite uma abordagem silenciosa, essencial para a caça e para preservar a qualidade da pele dos animais. Enquanto avançam pelas montanhas, Charles quebra o silêncio. Ele admite que ainda tenta entender tudo o que aconteceu durante o desastre em Blackwater. Arthur também sabe muito pouco. Tudo o que ouviu veio de Javier Escuela.
E pelas poucas informações, fica claro que alguma coisa deu terrivelmente errado. Depois de alguns minutos, Charles percebe uma mudança no terreno. A neve já não cobre completamente o solo. Para um caçador experiente, esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Se há menos neve, há maiores chances de encontrar animais. Os dois atravessam um pequeno riacho e seguem observando cada detalhe ao redor. Charles pede silêncio. Hey, stop here a second. I see something. Hold. There's deer been here recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. There's no point setting off without that bow. Keep down. Move quietly and slowly. Arthur ainda não consegue identificar nenhum rastro. Então, Charles faz uma sugestão simples. Concentre-se. Utilizando o olho de águia, Arthur passa a enxergar aquilo que antes parecia invisível. Pegadas recentes revelam exatamente por onde o cervo passou. O sistema de rastreamento criado pela Rockstar foi um dos mais avançados de sua geração. Pegadas, vegetação e até o comportamento dos animais ajudam o jogador a localizar sua presa de maneira extremamente natural. Agora, a paciência vale mais do que a velocidade. Cada passo precisa ser calculado. O vento, o barulho da neve, a distância, tudo pode assustar o animal. Silêncio absoluto durante a aproximação. Um único disparo, preciso, suficiente para garantir alimento ao grupo sem desperdiçar recursos. Got it. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. On my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. Bad boy. Com a caça concluída, Arthur e Charles iniciam o caminho de volta. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Durante a viagem, a conversa deixa a sobrevivência de lado e revela um pouco mais sobre os homens que compõem a gangue. Charles lembra que, mesmo escapando das montanhas, todos continuarão sendo procurados pela lei. Arthur, porém, demonstra confiança. Para ele, Dutch e Hosea sempre encontrarão um novo caminho. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Hosea will have a plan. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well,
We've been scrapping over scores with them for years. A conversa também revela um conflito muito mais antigo. Arthur explica que Dutch van der Linde e Colm O'Driscoll carregam uma rivalidade que atravessa anos. Uma guerra pessoal que ainda provocará inúmeras consequências ao longo da história. Um enorme urso pardo cruza o caminho dos dois. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Sem motivo para arriscar um confronto, Arthur e Charles preferem recuar. Na natureza, sobreviver nem sempre significa lutar. Cut up here, off the trail. It's okay, boy. Easy now. Com o perigo para trás, a conversa ganha um tom mais pessoal. Charles revela que passou boa parte da vida sozinho. Filho de pai negro e mãe indígena, encontrou na gangue algo raro para a época: respeito. Arthur então compartilha sua própria história. Criado por Dutch e Hosea desde muito jovem, ele aprendeu com eles muito mais do que atirar ou cavalgar. Aprendeu a ler, aprendeu a sobreviver. E, acima de tudo, desenvolveu uma lealdade que ainda guia todas as suas decisões. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Come on, let's get use the boat properly. I only showed you a little. Well. De volta a Coulter, Arthur entrega a caça para Pearson. O cozinheiro imediatamente começa a preparar o animal e ensina ao jogador como funciona o processo de esfolar a presa. Além da carne, a pele dos animais possui grande valor econômico em Red Dead Redemption 2. Dependendo da qualidade, ela pode ser vendida ou utilizada na criação de equipamentos e roupas especiais. A missão termina mostrando que, naquele momento, sobreviver era muito mais importante do que fugir. Antes de enfrentar xerifes, caçadores de recompensa ou velhos inimigos, a gangue van der Linde precisava vencer um adversário muito mais cruel: a própria natureza. When I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Probably. That funny, huh? Sure. Depois de dias presos nas montanhas, a gangue van der Linde continua procurando qualquer oportunidade para sobreviver. Mas naquela manhã, não é a fome que chama a atenção de Dutch. É uma coluna de fumaça surgindo ao longe. Dutch reúne Arthur, Micah, Bill e Javier. Em um lugar tão isolado, uma fogueira dificilmente passa despercebida. Pode ser um viajante, pode ser ajuda, ou pode significar perigo. Dutch decide descobrir. Ao se aproximarem, Dutch reconhece imediatamente aqueles homens. São os O'Driscoll, uma gangue rival que há anos disputa território, dinheiro e sangue com os van der Linde. There they are. That's definitely them. A rivalidade entre Dutch van der Linde e Colm O'Driscoll já existia muito antes dos acontecimentos de Red Dead Redemption 2. O ódio entre os dois líderes é tão profundo que afeta todos os integrantes das duas gangues. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Dutch não pretende negociar. Seu plano é simples: eliminar a ameaça antes que ela descubra a presença da gangue.
Stay low. Come on, follow me. Cada homem escolhe seu alvo. Por alguns segundos, tudo permanece em silêncio. Okay, let's get in cover. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Então, Dutch dispara. E o silêncio das montanhas desaparece em uma chuva de tiros. Keep pushing forward. Do that, folks. Depois do confronto, os últimos inimigos fogem. O ataque termina rapidamente. Os poucos sobreviventes fogem em direção às montanhas. Mas para Dutch, a missão ainda não acabou. Enquanto procuram suprimentos e informações, Arthur descobre algo importante. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the Os train they were O'Driscoll gonna também rob. estavam planejando atacar um trem. Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Agora Dutch pretende agir primeiro. Se houver uma oportunidade de conseguir dinheiro e provisões, ele não deixará que seus inimigos a aproveitem. Essa descoberta liga diretamente à próxima missão da campanha. Muitas missões do prólogo funcionam como peças de um quebra-cabeça, preparando o grande assalto ao trem. O grupo volta para Coulter. Com a ameaça afastada e uma nova informação em mãos, Dutch conduz seus homens de volta ao acampamento. Enquanto retornam ao acampamento, Doug e Arthur avistam um homem correndo, achando ser um dos O'Driscoll. Arthur vai atrás e o captura. Ao levar o homem na cabana, eles o colocam em situações caóticas, como deixar ele no frio. Sem água é comida a fim de adquirir informações. É ao todo momento o homem nega ser da gangue rival. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace. A guerra contra os O'Driscoll está apenas começando. E sem que Arthur perceba, esse conflito marcará profundamente sua jornada dali em diante. Save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Well, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Os suprimentos conquistados na caça deram à gangue apenas um pouco mais de tempo. Mas tempo não é o suficiente. Ainda falta dinheiro, munição, remédios e, acima de tudo, um lugar seguro para recomeçar.
É então que Dutch revela uma informação descoberta no acampamento dos O'Driscoll. Um trem carregado de mercadorias passará pelas montanhas. Um trem pertencente ao magnata Leviticus Cornwall. Cornwall é um dos empresários mais poderosos dos Estados Unidos. Dono de ferrovias, refinarias e minas, sua fortuna parece não ter limites. Atacar um de seus trens significa desafiar um homem que possui recursos suficientes para perseguir seus inimigos por todo o país. Enquanto avançam pelas montanhas, ninguém demonstra medo. Aquela não é a primeira vez que realizam um assalto, mas talvez seja uma das mais arriscadas. Whoa. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Ao chegarem aos trilhos, o grupo começa a organizar a emboscada. Cada homem assume sua posição. Não há espaço para erros. Quando a locomotiva surgir no horizonte, tudo precisará acontecer em poucos segundos. O plano parecia simples. Uma carga explosiva colocada sobre os trilhos interromperia a passagem do trem. Com a locomotiva parada, a gangue teria controle total da situação. Okay, this is good. Dutch espera o momento exato. O trem se aproxima. Cada segundo aumenta a tensão. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. Então, nada acontece. Shit, no, what? God. A carga falhou. O trem continua avançando. E em poucos instantes, o plano inteiro desmorona. You're pathetic. You know that? Mas Dutch não pretende desistir. Sem tempo para pensar, ele toma uma decisão imediata. Se o trem não vai parar, então eles subirão nele em movimento. Here we go, here we go. Hey, down here. Agora qualquer erro significa cair sob as rodas da locomotiva. Pull me up. I got you. Now stop yelling. Shit, shit, shit. Yeah, you're okay. Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? A emboscada fracassou, mas o assalto está apenas começando. Come on, we need to stop this train. There's another guard up ahead. You want me to take him? Arthur, who's going? I'll go. You cover me. Cada vagão conquistado aproxima a gangue do prêmio que tanto procura. You all right? Yeah, I'm good. What the hell was Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. I got these sons of bitches.
this train soon, the other boys will never catch us. I know, just stay calm. Got him? I ain't got a clear shot. All these bastards must be guarding something. Depois de dominar praticamente todo o trem, resta apenas um último obstáculo: o vagão mais protegido. É ali que estão escondidos os homens responsáveis por guardar a carga mais valiosa. Good shooting, kid. I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here. Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last bar. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Cornwall. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4. Os homens lá dentro sabem que, se abrirem aquele vagão, estarão completamente à mercê da gangue. Por isso resistem. Arthur e seus companheiros respondem com uma intensa chuva de balas contra a porta de aço. That's enough! Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. See? Oh. Unless you got a death wish, I'd step back, fellers. Depois de alguns instantes, a porta finalmente se abre. Os homens deixam o vagão lentamente, assustados, sem outra alternativa. Get on up there. Search that train. Com os seguranças neutralizados, a gangue finalmente consegue entrar nos vagões reservados aos passageiros e à carga. Arthur avança pelos corredores enquanto Dutch e os demais começam a procurar qualquer coisa de valor. Mesmo em meio ao assalto, é impossível ignorar o luxo daquele lugar. Poltronas revestidas em couro, madeira cuidadosamente entalhada, luminárias elegantes. Cada detalhe revela a fortuna investida naquela locomotiva. Para homens acostumados a dormir em barracas improvisadas e enfrentar tempestades de neve, aquele trem parece pertencer a outro mundo. Enquanto vasculham os compartimentos, alguns documentos chamam a atenção da gangue. Papéis, títulos e registros ligados aos negócios de Leviticus Cornwall. Eles confirmam aquilo que Dutch já imaginava. Aquele não era um trem qualquer. Era uma das propriedades de um dos homens mais ricos e influentes do país. E roubá-lo significava muito mais do que conseguir dinheiro. Significava desafiar diretamente o poder de Leviticus Cornwall. Think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. What did you find? These
bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The A rest of decisão you, está nas mãos de let's Arthur. ride. Aqueles homens já não representam uma ameaça. Mesmo assim, continuam sendo testemunhas do assalto. Naquele instante, Arthur pode encerrar tudo com um único disparo. Ou mostrar que nem toda vitória precisa terminar em execução. Any bright ideas, I kill all three. Arthur escolhe abaixar a arma. Os homens recebem uma segunda chance. Em meio à violência do Velho Oeste, um gesto de misericórdia pode parecer fraqueza. Mas para Arthur Morgan, talvez seja justamente o contrário. Lá dentro, a gangue encontra exatamente o que precisava: dinheiro, títulos e suprimentos suficientes para continuar fugindo. O assalto termina com sucesso. Mas Dutch acaba de cruzar uma linha perigosa. Ao atacar um trem pertencente a Leviticus Cornwall, a gangue Vanderlinde deixa de enfrentar apenas xerifes e caçadores de recompensa. Agora, um dos homens mais poderosos da América conhece seus nomes e não descansará até encontrá-los. Depois do assalto ao trem de Leviticus Cornwall, a gangue finalmente conquista o que mais precisava: comida, remédios, munição e um pouco de esperança. Mas permanecer em Coulter já não é uma opção. A neve, o frio e a constante ameaça de serem encontrados tornam aquele lugar impossível de defender. Dutch toma uma decisão. É hora de abandonar as montanhas. Pela primeira vez desde a fuga de Blackwater, a gangue volta a seguir viagem. Homens, mulheres e crianças partem juntos. Cada carroça leva tudo o que restou da vida que um dia conheceram. À medida que avançam, a paisagem começa a mudar. A neve dá lugar à grama. Os rios voltam a correr. E o Velho Oeste revela novamente sua beleza. Essa transição simboliza muito mais do que uma mudança de cenário. Ela marca o fim do rigoroso inverno do prólogo e apresenta ao jogador o vasto mundo aberto de Red Dead Redemption 2, que passa a ficar disponível a partir do próximo capítulo. A longa viagem rumo ao leste acontece sem pressa. As carroças avançam por estradas estreitas, carregando tudo o que restou da gangue. Mas a tranquilidade dura pouco, quando a roda da carroça se solta. A viagem é interrompida. Por alguns minutos, todos precisam parar para fazer os reparos antes de continuar.
É mais um lembrete de que a sobrevivência daquela família improvisada depende de cada detalhe. I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. Nearly there. There. See? You ain't so useless after all. Not quite. Alguns cavaleiros surgem no alto da estrada. Eles não dizem uma palavra. Apenas observam a passagem da caravana. We wouldn't have seen him. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on. Let's not Ninguém sabe quem são. Viajantes, moradores da região, ou homens curiosos tentando entender quem são aquelas pessoas deixando as montanhas. Por alguns instantes, os olhares se cruzam. Depois, cada grupo segue seu próprio caminho. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Enquanto seguem rumo ao leste, os integrantes da gangue conversam sobre o futuro. Alguns acreditam que os piores dias ficaram para trás. Outros ainda carregam o peso do que aconteceu em Blackwater. Apesar das dificuldades, Dutch continua convencido de que encontrará um lugar onde todos poderão recomeçar. Após dias de viagem, a gangue finalmente encontra um novo refúgio, Horseshoe Overlook, uma região cercada por campos, penhascos e rios. Muito diferente das montanhas geladas que quase Is custaram a vida. A gangue sobreviveu ao inverno, encontrou um novo lar e acredita que dali em diante tudo será diferente. Mas aquela sensação de tranquilidade é apenas uma ilusão. Cus Cornwall já colocou o assalto ao trem de um homem poderoso em seu encalço. E os erros cometidos em Blackwater continuam assombrando cada passo da gangue. Assim termina o prólogo de Red Dead Redemption 2. E começa a verdadeira jornada de Arthur Morgan. We are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible. Assim termina o prólogo de Red Dead Redemption 2. Depois de enfrentar uma tempestade de neve, sobreviver à fome, derrotar os O'Driscoll e desafiar um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, a gangue Vanderlinde finalmente encontra um novo lugar para recomeçar. Mas a paz que eles tanto procuram está longe de ser uma realidade. A partir do próximo capítulo, Arthur Morgan conhecerá um mundo muito maior, e cada decisão começará a moldar o seu destino. Okay, well, let's talk more later. All right, then. Se você gostou desta jornada e quer acompanhar Red Dead Redemption 2 do início ao fim, da forma mais cinematográfica possível, já se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para não perder os próximos episódios. E deixe o seu like. Ele ajuda muito o canal a continuar produzindo série. Agora me conta aqui nos comentários. O que você faria no lugar de Arthur? Teria poupado os homens no último vagão? Ou eliminaria todas as testemunhas? Eu vou ler os comentários de vocês. Muito obrigado por assistir. E nos vemos no próximo capítulo de Red Dead Redemption 2.